E aí, Felipe, cara, E aí? conta aí essa história, mano. Você ia, porra, ser prefeito pelo Novo e aí depois os caras cortaram você? Como que foi? Como que funciona essa Tu porra? tem mó Foi. cara de filiado ao Novo mesmo. Eu venho? Tu tem cara de novo. Pô, não sei, hein? Não sei. Tô bem decepcionado com esse papo. Tá, é? Eu não sei o que rolou. Eu sei só que rolou algo, Sim. mas eu não Vou sei contar o que pra rolou. vocês. Conta aí. Não, na verdade eu conheci o Novo em 2016. Né? O Novo tinha 1 ano de idade. O Novo foi registrado no TRE, depois no TSE, como partido em 2015. Porque tem aquela captação de assinatura, tudo que o Aliança pelo Brasil está fazendo agora e tal. É bem burocrático, demorou um tempão. E aí foi registrado em 2015. Eu já tinha ouvido falar, mas em 2016 eu soube mais, né? Olhei melhor como que era, porque eu estava querendo entrar para a política de alguma forma para contribuir. Eu nunca gostei de político. Minha história, assim, sempre foi um cara de fazer trabalho social. Eu comecei de adolescente a ir pra rua e ajudar morador de rua, né? Levava pra minha casa, cuidava, montei um instituto chamado Arca, que dá emprego pra morador de Caralho, rua. maneiro. Aonde? Aqui em São Paulo. É? São Paulo. A gente montou 2 fazendas, então a gente levava eles pras fazendas, eles ficavam até 3 anos lá com a gente. Todos saem com ensino, trabalho e tal. A fazenda eles plantavam o próprio alimento deles e tal. E essas fazendas agora foram trazidas para São Paulo, chama Horta Social Urbana. Agora a gente planta dentro da cidade, aliás aqui pertinho. Maneiro. Aqui no Jabaquara tem uma sede, planta em terrenos baldios e emprega morador de rua, eles produzem e a gente vende pro Pão de Açúcar. As saladas e tal. Super maneiro. Esses caras aí que te procuram ou tu que busca os caras? Não, a gente vai atrás deles, a gente faz uma triagem de 3 meses dentro de albergues. A gente incentiva eles a saírem das ruas e irem para os albergues da prefeitura e a gente faz todo um trabalho dentro do albergue. Para quê? Para justamente as pessoas saírem da rua, serem acolhidas e daí, uma vez que elas estão acolhidas, a gente traz para dar emprego, né? E isso eu sempre me envolvi, então eu tinha raiva de político, porque eu fazia esse trabalho voluntário, eu e meus amigos, com dinheiro próprio, e eu via que a prefeitura não fazia nada. Então eu tinha muita raiva da prefeitura, essa que era a verdade, né? Fora toda a burocracia, você vai precisar uma licença e não sei quem, dá, atrasa, puxa, tem que ter carimbo, aí vai no cartório e tal. Então eu sempre odiei político e política. Mas, de certa forma, eu comecei a perceber que se você não se aproximar do poder público, não fizer nenhum tipo de parceria, fica um brigando com o outro. Você faz aqui, eles fazem ali, e aí fica o voluntariado tendo um papel, a prefeitura outro, aí as ONGs outros. Então, assim, eu falei, quer saber, vou me inteirar mais. E foi assim que eu conheci o Novo e achei que pudesse ser uma boa ferramenta para contribuir. Na verdade, nunca tinha pensado em me candidatar. Eu falei, vou contribuir com a política. Por que eu gostei das ideias do Novo? Primeiro porque eu vi que lá para ser filiado você tem que ser ficha limpa, então achei muito legal. Falei, partido que olha histórico criminal, olha tudo para ser filiado, que é simplesmente uma coisa que você entra no site, vai lá e paga lá R$31 e pouco por mês, legal. Gostei que era tudo online, então muito fácil, você entrava no site lá, novo.org.br, legal. E eu vi que tinha alguns amigos que estavam querendo ir para política. E eu achei isso muito interessante. Eu falei, caramba, então o principal deles, o Vinícius Poit, que eu conhecia indo pra rua ajudar morador de rua. Ele ia junto comigo. Da hora. Também nunca tinha pensado em ir pra política, o Vinícius. Daí ele teve essa ideia e falou, vamos conhecer melhor esse partido aí. Daí eu tava envolvido com isso, quando de repente o Dória foi eleito prefeito. Vocês lembram? Em 2016. Bom, eu não tava em São Paulo, mas eu lembro. Foi um negócio meio frenesi, ele ganhou em primeiro turno e tal. E quando ele ganhou, ele me ligou e me convidou para ser secretário de desenvolvimento social da cidade. Por quê? Por causa do trabalho da Arca, que eu fazia com população de rua desde sempre, né? Então, eu estava dividindo o meu tempo naquela época entre a Arca, que é o instituto, que é filantropia, né? Desculpa, você se tornou o quê no governo dele? Secretário de desenvolvimento social. Tá. Aqui de São Paulo. Tá. Né? Que é basicamente... Tem tudo a ver com o que tu tava fazendo, cara. Sim. Ele me chamou por causa disso, ele conhecia a Arca e tal. Então eu estava tocando a minha empresa, eu tenho uma empresa chamada Reload, que é uma empresa que recolhe garrafa de PET de plástico em restaurante, bar e hotel. A gente também emprega morador de rua, higieniza essas garrafas e a gente invasa as garrafas com cosméticos. Então a gente vende o cosmético dentro da garrafa de água. Entendi. Então São Lourenço, Minalba, todas essas... Então a gente troca o rótulo, né? Passa por um processo e aí vende nessas lojas mais naturais, Mundo Verde, e tal. Você compra um produto cosmético dentro de uma garrafa. Então a gente incentiva a tirada do plástico do planeta, né? E dá emprego para a população que eu gosto de ajudar, sempre gostei, que é a população de rua.
Tem outras pessoas de comunidade carente que a gente também trabalha, e esses catadores, né, que são pessoas extremamente úteis para a cidade, porque eles coletam muita coisa que a prefeitura não coleta, que as empresas não coletam de resíduos. Se não fossem os catadores em São Paulo hoje, a gente seria uma montanha de lixo, porque quem resolve principalmente esse resíduo menorzinho é o catador. Só que ele ganha muito mal, né? Tem muitos que são carroceiros, inclusive. E os que são de cooperativas, as cooperativas também não pagam muito bem, elas não são muito estruturadas. Então eu comecei a fazer um trabalho nas cooperativas. Então eu estava entre tocar Reload e a Arca, quando o Dora me chamou. E aí foi difícil, eu fui conversar com a minha família, né? Tá até aqui meu irmão Samuel, ele se lembra, cheguei pra minha família e falei, fui chamá-lo para ir para ser secretário, né? O que é isso? Assim, eu vou tocar uma pasta, né? Que é a quarta maior pasta do município, 1,2 bi de orçamento por ano. E atende muita gente, milhões de pessoas, né, aqui na cidade, em situação de vulnerabilidade, uma mega responsa. E aí, assim, o mais difícil para mim era saber que eu ia sentar no lado de lá, né? Porque a gente sempre sair de reclamar, de ser o reclamador, para sentar e ser o cara que a gente comentou aqui um pouquinho antes de começar o programa, o quanto que o Estado pode atrapalhar a vida das pessoas ou pode ajudar se for eficiente. E foi uma decisão muito difícil, porque a minha família me sugeriu que eu não fosse, na verdade, essa que é a verdade. Depois eles me apoiaram, mas falaram, meu pai e minha mãe falaram, olha, eu acho muito difícil, é complicado, político é corrupto, político não colabora com a sociedade, assim como tá, né? Você quer muito isso, se for a gente vai te apoiar. E eu pensei, né, o Dora me ligou num domingo de manhã e falou, você tem até 10 horas da noite para me dizer sim. Assim. E aí eu fiquei assim meio numa crise, porque isso significaria que eu tinha que sair da empresa, né? Você se licencia. Você pode ser acionista, você pode ser sócio, mas você não pode ser administrador da empresa, para não ter conflito de interesse. E da ONG também eu tive que me licenciar e sair, né? Eu sempre fui voluntário, mas assim, tive que me afastar mesmo. Então eu teria que tomar essa decisão em 10 horas, né? Aí, assim, foi meio uma crise assim que eu passei de refletir muito, porque realmente, em termos de propósito de vida, sempre foi gerar impacto para mim. Um pouquinho antes de eu fundar a Reload, que é essa empresa de cosméticos, e a Arca, eu trabalhei 12 anos numa empresa da minha família chamada Beraca, que trabalha na Amazônia. Então, essa empresa ela desenvolve insumos sustentáveis com comunidades ribeirinhas, né, que virou a linha Ecos da Natura, que tem aqueles cupuaçu, açaí, ucuúba, copaíba, andiroba, esses produtos. E aí a empresa preserva a floresta amazônica, ou seja, as pessoas deixam de cortar árvore porque elas trabalham em insumos sustentáveis. Então, eu já tinha vindo disso, que tinha um mega impacto ambiental social, depois a Arca e a Reload. Eu falei, poxa, pode ser um mega caminho para eu escalar ainda mais. Pô, uma pasta que tem 1,2 bi de orçamento, que atende milhões de pessoas na cidade. Só de população de rua, em 2016, né, que é a época que eu fui chamado, a gente tinha 15.905 pessoas contabilizadas, né, no censo, mas tinha mais, tinha em torno de 20 mil. Agora está com 24 mil contabilizadas, mas tem mais, deve ter umas 50 mil, entendeu? Então eu falei, pô, se eu for lá, eu vou poder parar de reclamar, porque eu fico enchendo tanto o saco desses caras, né, do secretário, do prefeito. Vamos lá, vamos ver se realmente existe a possibilidade de melhorar. E aí acabei tomando a decisão de sim, meu pai descobriu pelo jornal no dia seguinte. Falou, beleza, se é isso que você quer, vai ser bem difícil. E já me avisou que política era complicado, né, como a gente sabe, e que ele estaria à disposição depois pra gente conversar, porque provavelmente poderia acontecer em algum momento alguma coisa comigo. Tá? Então isso sempre foi avisado pela minha família e pelos meus amigos. Tanto que que pouca gente que a gente conhece, assim, cidadão comum, vai pra política. Sim. Porque o caminho é tão difícil de você sair é um pouco injusto, né? Porque as táticas da política são totalmente sujas. Né? É outro jogo. Meu pai fala isso. Tem um outro tabuleiro, entendeu? A política tem um tabuleiro. E aí, eu vou pra frente pra depois voltar. É aí que o Novo se enrolou, entendeu? E eu vou explicar por quê. Né? Vou fazer o passo a passo até chegar no porquê ele se enrolou. Porque não dá pra você jogar um jogo num tabuleiro com outras regras. Você quer entrar pra política e transformar? Seja político, entendeu? Aprenda a ser bom dentro da política. Aprenda a respeitar o que é a política. Porque a política existe desde sempre, entendeu? Desde que existe ser humano, o ser humano é um ser sociável e que negocia tudo, né? Sim. Então você tem o seu interesse, eu tenho o seu, eu tenho o meu. Então, assim, sempre foi essa dinâmica da gente negociar, né? Tanto que hoje o modelo mais moderno, inclusive na Europa e tal, os países, é o parlamentarismo, que é uma guerra, cara.
Você tem um monte de gente eleita que fica brigando. Aí você tem um primeiro-ministro que é eleito pra tentar Absorver, mediar ali, equilibrar. absorver. Mas, cara, é um pau, é uma briga, né? Tem uns que é até assustador, né, cara? Exato. Os caras gritando mesmo, apontando o dedo na cara do outro assim. E aí no final do dia, não, e aí, cara, tudo bom? Aperta aqui, vamos jantar.